Você já disse essa frase, o diabo veio me tentar hoje? Ou essa, Satanás está me atacando? Ou então, eu amarrei o diabo em nome de Jesus? Essas frases são super comuns nas igrejas evangélicas, né? A gente ouve isso o tempo todo. E olha, eu entendo. A gente quer encontrar um culpado para as tentações que a gente enfrenta. A gente quer botar a culpa em alguém. E o diabo é o alvo perfeito. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, quando você fala o diabo me tentou, você está errado? E se eu te disser que a Bíblia ensina algo completamente diferente sobre de onde vem a tentação? Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mexer com algumas crenças bem arraigadas e pode ser que você fique incomodado. Mas a verdade precisa ser dita. Vamos começar entendendo o mito. Qual é a ideia que muita gente tem? Que toda vez que você é tentado a pecar, é o diabo que está te tentando. Que Satanás está ali pessoalmente sussurrando no seu ouvido: faz isso, clica naquele link, come aquele doce, fala aquele palavrão, olha aquela pessoa com desejo. E aí quando você cede, você diz: ah, o diabo me pegou hoje, o inimigo me derrubou. E quando você resiste, você diz: eu amarrei o diabo, eu repreendi Satanás. Tudo vira sobre o diabo. Ele é o centro, ele é o vilão de todas as histórias. Mas sabe o que acontece quando a gente pensa assim? A gente tira a responsabilidade de nós mesmos. A gente terceiriza a culpa. Não fui eu que pequei, foi o diabo que me tentou. E isso, meu amigo, minha amiga, é teologicamente errado e é espiritualmente perigoso. Vamos à Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Presta atenção porque esse texto vai explodir essa ideia. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ok, até aqui a gente concorda, Deus não tenta ninguém. Mas agora vem o versículo-chave, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Pera, como assim? Sua própria cobiça? Não é o diabo? Não é Satanás? Não! É a sua cobiça, é o seu desejo, é a sua carne. Versículo 15 continua: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você está vendo? A sequência é cobiça da carne, tentação, pecado, morte. O diabo nem é mencionado, porque a tentação vem de dentro de você, não de fora. Mas calma, antes que você ache que eu estou dizendo que o diabo não existe ou que ele não faz nada, deixa eu deixar bem claro. O diabo existe. Satanás é real. E sim, ele tem influência no mundo. 1 Pedro 5,8 diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele anda ao redor. Ele procura brechas, ele é um inimigo real. E Efésios 6,12 fala sobre batalha espiritual contra principados e potestades. Então sim, guerra espiritual é real. Mas, e esse é o mas enorme, nem tudo é o diabo. Na verdade, a maioria das suas tentações não vem do diabo. Vem de você, da sua carne, dos seus desejos não santificados. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está em casa, sozinho, navegando na internet. E de repente vem a tentação de acessar conteúdo impróprio. Você para e pensa, é o diabo me tentando. Mas espera, o diabo estava ali pessoalmente colocando aquele desejo no seu coração? Ou será que aquele desejo já estava lá dentro de você e só precisou de uma oportunidade para aparecer? Tiago diz, é a sua cobiça que te atrai e seduz. O diabo pode criar oportunidades, pode colocar circunstâncias, mas o desejo vem de dentro de você. E sabe por que isso é importante entender? Porque quando você culpa o diabo por tudo, você para de trabalhar na sua santificação, você para de guardar o seu coração, você para de mortificar a carne, porque afinal, não é culpa minha, é o diabo que me tentou. E isso, meu amigo, minha amiga, é teologicamente errado e é espiritualmente perigoso. Olha o que Jesus disse em Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração, não de fora, de dentro. E Jeremias 17:9 diz:
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seu coração, meu coração, é enganoso, é corrupto, e ele produz desejos ruins. Isso é a carne. Paulo fala sobre isso em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Você tem uma batalha interna, carne versus espírito, e a maioria das suas tentações vem dessa batalha interna, não de um ataque externo do diabo. Agora, qual é o perigo de dar poder demais ao inimigo? Primeiro, você vive em paranoia. Tudo vira ataque espiritual. Você tropeçou no tapete, o diabo me derrubou. Você discutiu com o cônjuge, é ataque do inimigo. Você está com dor de cabeça? Amarrei você, Satanás. E olha, isso até seria engraçado se não fosse tão comum e se não causasse tanto dano. Porque quando você vive assim, você não vive em paz. Você vive em guerra constante. E você dá ao diabo uma importância que ele não merece. Segundo perigo, você para de se responsabilizar. Não fui eu que menti, o diabo me fez mentir. Não fui eu que traí, Satanás me tentou. E aí, cadê o arrependimento real? Cadê a mudança de vida? Você fica só amarrando o diabo, mas nunca lidando com a sua carne. Terceiro perigo, você distorce a guerra espiritual. Guerra espiritual bíblica é sobre resistir ao diabo, sim, mas também é sobre crucificar a carne. Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar a carne, isso é guerra espiritual também. Então, como lidar com tentação de forma bíblica? Primeiro, assuma a responsabilidade. Pare de culpar o diabo por tudo. Seja honesto. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse desejo e eu preciso da graça de Deus para vencer. Segundo, guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o que você assiste, o que você ouve, o que você pensa, porque é de dentro que vem a tentação. Terceiro, fuja das ocasiões. 2 Timóteo 2:22. Foge dos desejos da mocidade. Não fique testando sua resistência. Não fique perto da tentação achando que você é forte. Quarto, busque o Espírito. Gálatas 5:16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Encha-se do Espírito, ore, leia a palavra, jejue, congregue. Quanto mais você anda no Espírito, menos poder a carne tem sobre você. E sim, quinto, resista ao diabo. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando for ataque real do inimigo, você resiste, em nome de Jesus, com a palavra, com oração, mas não confunda toda a tentação com o ataque do diabo. Sabe o que eu acho mais libertador nisso tudo? É entender que você tem poder sobre a sua carne, com Cristo. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer não, você pode escolher a santidade, você não é vítima em defesa do diabo o tempo todo. Sim, você precisa da graça de Deus. Sim, você precisa do poder do Espírito Santo, mas você tem responsabilidade. E quando você assume essa responsabilidade, você cresce, você amadurece, você para de ser criança espiritual que culpa tudo no inimigo e vira adulto espiritual que luta a boa luta da fé. Vamos recapitular. De onde vem a tentação? A Bíblia é clara, da sua própria cobiça. Tiago 1,14. Não é sempre o diabo, na maioria das vezes é a sua carne. E o que você deve fazer? Assumir responsabilidade, guardar o coração, fugir das ocasiões, andar no Espírito e sim, quando necessário, resistir ao diabo, mas sem paranoia, sem dar ao inimigo mais crédito do que ele merece. Guerra espiritual real não é ficar amarrando o diabo 20 vezes por dia, é crucificar a carne diariamente, é buscar santidade, é andar com Deus. Se esse vídeo te incomodou, talvez seja porque você precisava ouvir isso. Se te libertou, compartilha, porque tem muita gente vivendo em paranoia espiritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários, você já culpou o diabo por algo que foi sua escolha? Vamos ter uma conversa honesta. Até o próximo vídeo. Que Deus te dê maturidade espiritual e responsabilidade cristã. E que você aprenda a lutar a luta certa.